Boa tarde a todos. Quero saudar-vos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, desejando graça e paz a todos aqueles que vão acompanhar esta mensagem, esta pequena reflexão, baseada na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 32. Romanos, capítulo 8, versículo 32. Diz assim a palavra do nosso Deus: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esta é uma das perguntas que o apóstolo Paulo faz, no meio de tantas outras. Este capítulo 8 é um capítulo maravilhoso, e há uma série de perguntas retóricas, ou seja, aquelas perguntas que alguém faz e que pressupõem uma resposta óbvia. Portanto, Paulo vai fazer essa série de perguntas aqui para afirmar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Este capítulo 8 de Romanos é um capítulo de vitória, não é? De triunfo de todos aqueles que depositam fé no Senhor Jesus Cristo. Aqueles que foram predestinados, aqueles que foram eleitos, aqueles que foram chamados e aqueles que responderam à chamada. E Paulo ainda vai avançar dizendo que a glorificação desses mesmos também já está garantida. Portanto, a salvação é um compromisso do próprio caráter de Deus. Portanto, quem é salvo, lavado, limpo pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e selado com o Espírito Santo para aquele último dia. Então, Paulo está a perguntar o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Por outras palavras, o que Paulo está a dizer é o seguinte: o amor de um pai ou de uma mãe por um filho é sem medidas, não é? Um pai ou uma mãe, em condições normais, se não tiverem alguma perturbação mental, farão tudo o que estiver ao seu alcance para defender os seus filhos. Nós até encontramos esse instinto no mundo animal. Já vimos até leões atacarem leões muito mais robustos do que elas quando se trata de defender os filhos. Portanto, todo pai e toda mãe fará tudo para defender o seu filho de qualquer perigo. E trazendo essa comparação para a dimensão humana, podemos dizer que nós pais praticamente vivemos pelos nossos filhos, procuramos o seu bem-estar e fazemos tudo para poupar os nossos filhos do sofrimento e de tudo aquilo que pode prejudicar a sua saúde e o seu desenvolvimento equilibrado. E, portanto, não faz muito sentido que um pai ou uma mãe, por alguma razão, prejudique o seu filho. Então, Paulo está a dizer, se aquele, portanto, está a falar de Deus, aquele que não poupou o seu próprio filho, aquele que chegou ao ponto de entregar o seu filho como sacrifício. Será que esse Deus, que é pai, que entregou o seu filho, ou que chegou ao ponto de não poupar o seu filho, para que ele fosse uma oferta, uma dádiva para a humanidade? Paulo está a fazer então essa pergunta, a dizer, o que é que custará mais ao coração de um Deus que fez isso? Se o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos e em quem devemos depositar a nossa confiança, fez o máximo que podia ter sido feito, entregando, sacrificando o seu próprio filho. E nós até sabemos, por outras palavras, por outros textos bíblicos, que sobre ele descarregou a própria ira. Se ele não poupou o seu próprio filho, então o que é que custará mais a Deus fazer para o bem de todos aqueles que depositam fé no seu filho? A resposta óbvia é que nada. Nada custará mais ao coração daquele pai que chegou ao ponto de não poupar, ou seja, entregar o seu próprio filho. E o filho aceitou essa oferta, essa entrega voluntariamente. E Paulo está a dizer, será que haverá alguma coisa mais custosa e que poderá levar Deus a hesitar em fazer relativamente aos seus filhos? É claro que se ele já chegou ao ponto de sacrificar o seu próprio filho, então nada mais custará para Deus. E eu queria chamar a atenção nesta
pergunta retórica que o apóstolo Paulo faz e que pressupõe uma resposta óbvia também, que nada custará mais a Deus, para refletirmos nessa semana extraordinária em que comemoramos a morte do Senhor Jesus Cristo. Essa chamada Semana da Páscoa. Mas nós sabemos que nós cristãos não celebramos a Páscoa propriamente dita. A Páscoa foi uma festa de libertação nacional do povo de Israel, do cativeiro egípcio. Mas esta celebração também apontava para aquele maior sacrifício. Portanto, quando os judeus celebravam a Páscoa e o próprio Senhor Jesus Cristo morreu exatamente nessa semana de Páscoa, toda essa festa, todos aqueles sacrifícios apontavam para o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto celebramos esta semana da entrada triunfal em Jerusalém, da purificação do templo, e que vai culminar na morte, no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o perfeito Cordeiro de Deus, aquele que não será poupado pelo Pai, antes, pelo contrário, será entregue. Que os nossos corações sejam arrebatados por esse amor incomparável. Mais uma vez, o apóstolo Paulo pergunta: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A resposta é óbvia: claro que sim. Então descansemos neste Deus tão maravilhoso. Confiemos na sua ação, na sua fidelidade. Ele dará muito mais, porque Ele deu o melhor de si, dando o seu próprio Filho. E nada mais custou ao coração do Pai do que ver o seu Filho a sofrer. E se Ele o fez, então há a garantia de que o resto também Ele fará. Que Ele fortaleça a nossa fé, a nossa confiança. Que celebremos esta quadra com corações gratos e prontos a servir o nosso Deus. Para a sua honra e glória. Amém. Amém.